terminar de fazer o que é obrigatório aqui, galera. Fazer uma conta. Tá. Tudo bem, pessoal, hoje vamos então finalizar a disciplina de vigilância. A ideia é que a gente finalize essa disciplina, então, até o horário de intervalo. Nós não contaremos com a presença do colega Carlos nesse momento, hoje ele tem um compromisso pessoal, então eu o liberei para que ele participe do compromisso pessoal dele, que é importante, e aí a hora que ele chegar, ele acessa, se chegar até o intervalo. E depois do intervalo, hoje, dei uma olhada no mapa da programação, não temos disciplina hoje. Então, Suelen não gostou, né, Suelen? Às 9 horas terminamos, né? E aí, aula apenas na sexta-feira, né? Amanhã eu já tinha avisado que não vai ter aula, por conta do outro compromisso lá com o ICAEPS. E aí, na sexta-feira, aula normal. Beleza? E a programação do final de semana já está definida também. Acho que todo mundo já está ciente. Combinado? Ô, Fechou? professor, Fala, Willy. eu só queria também fazer um pedido. Eu tenho uma entrega que vai chegar entre 8 e 9 da noite, que já veio 2 vezes, se não vai voltar. Eu só vou ter que descer rapidinho para receber uma encomenda, coisa de 5 minutos, e já retorno e já volto daí. Não tem problema. Assim que chegar, você vai lá, recebe a encomenda, não deixa o entregador voltar com ela, porque depois é um transtorno, né, cara? Prédio, Mas não é prédio de comida, po... né? prédio de pobre não tem porteiro, né, professor? Não é bem assim, né? Mas não é a comida que você vai receber, não é a coisa para comer, né? Não, não, não é. Muito bem, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material. E Não poderia ter aula, era sexta, prof. por que, Suelen? Porque Por eu quê? prefiro. Porque eu tenho que ficar até 10 e pouco, aí eu vou e viajo de manhã cedo. Ai, meu Deus. Aí você tem que fazer a choradeira. Você tem que fazer a choradeira para o professor da sexta. Verdade. Tu viu que eu fui bem querido na sexta passada e terminei a aula, Foi, né? foi. Muito obrigada. Agora eu só tenho que encontrar um outro professor bem querido. Verdade. Deixa eu só, pessoal, eu encontrar uma parada aqui. Ai, eu adoro meu computador, que ele some com as coisas, cara. Só um segundinho, pessoal, é bem rápido mesmo. Eu não sei onde é que ele. Segundo, pessoal. Deixa eu só anexar um documento aqui. Puxa. Pessoal, vamos falar, então, começar a nossa aula enquanto ele continua trabalhando aqui. Fluxo de materiais nós já vimos ontem, hoje vamos falar da questão relacionada a fluxo de pessoas, né? Quando a gente fala de fluxo de pessoas,
Ontem nós falamos de fluxo de materiais, né? Lembram que são tanto matérias-primas que chegam nos locais, podem ser produtos acabados que vão sair dos locais, pode ser controle de equipamentos que vão para manutenção, pode ser controles de ferramentas, pode ser uma série de controles, tudo que está relacionado a equipamentos que não sejam pessoas. Quando a gente fala já de controle de fluxo de pessoas, a gente está pensando em fazer o registro, principalmente, essa é a palavra-chave, pessoal, fazer o registro dessas pessoas que entram e saem. Quando a gente fala de fazer registro, vamos lá. Se forem, por exemplo, funcionários do local ou moradores do local, comumente eles já têm uma forma de controlar esse acesso, né? Ou eles têm, por exemplo, se for um condomínio, eles têm um botão que vai abrir a porta e já vai identificá-los. Alguns lugares têm controle biométrico já, facial. Se forem funcionários, muito comumente utiliza-se então as catracas e eles já usam seus próprios crachás para fazer esse acesso, ou eles usam a sua biometria para fazer esses acessos, e esse não é o nosso problema. O nosso problema, quando a gente fala em controle de fluxo de pessoas, está relacionado principalmente às pessoas que são externas aos locais que a gente trabalha. São os famosos visitantes, por exemplo, né? Todas as pessoas que vão fazer visita ou todas as pessoas que não fazem parte daquele dia a dia da unidade. Ah, Newton, está vindo um diretor lá de outra unidade trabalhar aqui. Tem que fazer o controle? Se o crachá dele não permitir o acesso, tem que fazer o controle sim. Tá? Tem que fazer o controle. Ah, mas é um visitante que vai lá no RH para uma entrevista. Tem que fazer o controle? Tem que fazer o controle. Aí, quando a gente fala de fazer o controle dessas pessoas, ele pode ser feito de diversas formas. A gente vai ver depois algumas dessas formas, mas é sempre importante que vocês saibam, e aí quando fala ali daquele cuidado para evitar os constrangimentos e as ilegalidades, e aí cita ali uma lei de 1968 e depois cita uma lei de 97. A lei de 97, ela substitui a de 68, tá? Só para vocês saberem, e não precisa decorar número dela nem nada, mas é só para saber um detalhe muito importante. Essa lei proíbe a retenção de documentos. Tá? Essa lei proíbe a retenção de documentos. Você não pode reter documento de alguma pessoa. E por que é importante você, vigilante, saber disso? Ainda existem lugares que têm essa prática, né? De, por exemplo, não, o cara vai lá no RH. Então, deixa teu RG aqui, tu vai lá e depois na volta você pega. Era muito comum, hoje em dia não é mais. Era muito comum, alguns lugares, eles tinham uma espécie de arquivo onde eles guardavam os RGs das pessoas que iam visitar aqueles lugares, né? E aí na saída eles devolviam. Hoje a lei proíbe, né? Hoje não, já é muito antigo isso. Então, é proibido fazer a retenção de documentos. O que você, vigilante, pode e deve fazer, quando vai controlar a entrada e saída de alguém, é pedir o documento, coletar os dados, né? Pegar ali, assim, os dados, o nome completo, que é muito importante, pega o número do documento, se possível, pega também já o estado emissor do documento, se possível, e registra na tua planilha, né? E devolve o documento para a pessoa, e enfim, dá o crachá para ela, ou libera o acesso dela, para que ela consiga se dirigir. E quando a gente fala também ali de controle de fluxo, pessoal, vamos lá. Tem o exemplo aqui do fluxo num evento, né? O vigilante de um evento de grande porte orienta o público com relação às filas, às entradas e tal. É muito importante a gente pensar nos momentos, principalmente quando fala de grande evento ou quando fala de um shopping que acaba concentrando muitas pessoas no mesmo lugar, quando fala de uma universidade, que são muitas pessoas no mesmo lugar, ou de um hospital. No momento de pânico, no momento de uma emergência, é muito fácil que as pessoas entrem em pânico e cada um corra para um lado. Isso se chama efeito manada. As pessoas tendem a seguir,
né, o fluxo de pessoas. E aí cabe ao vigilante ordenar isso, organizar isso, né? Deixar isso minimamente organizado. Beleza, galera? Entendido? Beleza. Ah, Ney, hoje está com a câmera aberta. Pode deixar a câmera aberta, olha só. Pronto. Show de bola. Isso aí. Hoje eu estou menos feia, professor. Eu estou mais feliz. Por que você fala menos feia? Que é porque eu coisa. sou linda, né? Aí tem um dia que eu estou feia e outro dia que eu não estou. Então, mas você tem normalmente né, sempre o bom humor te acompanhando, a autoestima tem que estar alta sempre. É ou não é? É, né? Pronto. Controle de entrada e saída, pessoal, de funcionários, né? Quando a gente fala de entrada e saída de funcionários, deixa eu só ver se o computador localizou aqui o meu arquivo. Vamos ver onde é que... Ué, não é esse aqui, não. Só um pouquinho, pessoal. Hum. Não tá fácil hoje aqui. Só um pouquinho, galera. Deixa eu só exportar isso aqui. Fechou. Muito bem, quando a gente fala de entrada e saída de funcionários, acaba sendo mais fácil, né? A gente conferir. Vou liberar aqui. Pronto. É mais fácil a gente conferir, porque normalmente essas pessoas estão portando os seus crachás, né? E como elas estão portando os seus crachás, é muito mais tranquilo para o vigilante conseguir observar, né, se está corretamente liberado o acesso dessa pessoa. Quando a gente fala de entrada e saída de funcionário, pessoal, tem um detalhe bem importante, tá? Hoje em dia, as empresas conseguem, principalmente o RH, consegue uma integração com os sistemas de controle de acesso, tá? Seja ele biométrico, seja do que for, com as catracas, enfim. Por que é importante que o vigilante entenda que o RH pode interagir com esses controles? É muito comum, por exemplo, em empresas que proíbam colaboradores de fazer hora extra. Tem empresa que proíbe, olha, funcionário não pode fazer hora extra. Tem empresa que diz o seguinte, olha, funcionário que trabalha de segunda a sexta não pode trabalhar no sábado. Aí o que acontece? O funcionário chega na empresa, tenta entrar, o crachá, por algum motivo, não vai liberar o acesso, e aí o vigilante, às vezes, na boa intenção, vai lá e faz a liberação manual do cara. O que ele está fazendo? Arrumando um problema para a cabeça. Tá? Então, às vezes, não o colaborador, ele sabe por que ele não pode entrar. Ele foi instruído. Mas, às vezes, ele vem com desculpinhas, né? Não, meu crachá está com problema, não, eu já avisei, enfim. Então, é muito importante que vocês tenham sempre, quando for trabalhar num lugar que tem esse tipo de sistema de controle, que vocês consigam conversar com o cliente, conversar com o RH, para entender qual é a política de bloqueio de colaborador. Tá? Até porque, vamos dizer assim, olha, o Newton trabalha de segunda a sexta, ele não pode trabalhar sábado. Mas, por algum motivo, por exemplo, o supervisor do Newton pediu que ele venha trabalhar no sábado, para ajudar na conclusão de um projeto, blá, blá, blá. O que normalmente acontece nas empresas? Esse supervisor precisa comunicar o RH, o DP, para que eles façam a liberação desse colaborador, né, do Newton no sábado. Agora, se o RH não faz, né, e chega o Newton lá no sábado para trabalhar e o crachá dele não libera, só tem um jeito de ser liberado, né, que é o supervisor mandando um e-mail, né, autorizando, e aí essas formalizações, pessoal,
não pode ser de boca, né? Quando for exceção, tem que ser registrado, a pessoa tem que manda um e-mail, manda um comunicado, ou até manda uma mensagem no WhatsApp corporativo, né? Mas tem que ter registro. Por quê? Para depois não sobrar para o vigilante, né? Que foi o vigilante que permitiu que o cara entrasse fora do horário, né? Gerou hora extra, não sei o quê. Tudo isso, é claro, vocês precisam ser respeitosos, firmes, mas respeitosos com o colaborador, né? Você vai estar negando uma solicitação, né? Negando o acesso deles, mas nem por isso podem deixar de serem respeitosos, né? Sempre tem que respeitar, ser cortês, né? Ser muito educado no falar, né? Ser firme não é ser mal educado, deselegante, né? Lembrando que vocês estão lá, eu sempre gosto de uma expressão, né? O vigilante, ele é o guardião das regras daquele local. O vigilante não está lá para abrir exceção, não cabe a ele abrir exceção. Ele está lá para cumprir a regra do local e para fazer com que a regra seja cumprida. Tá? Lembrando que quando vocês estão numa portaria de uma empresa ou de um condomínio, seja lá o que for, né, se existe um controle de acesso, a única coisa que vocês têm que fazer é fazer com que esse controle de acesso seja seguido, né, seja cumprido. Não cabe a vocês flexibilizar a regra, não cabe a vocês fazer julgamento, nada, nada, nada. A regra é essa, tem que ser cumprida. Fechou? Entendido? Muito bem. Agora vamos falar de entrada e saída de visitantes e fornecedores. Visitantes e fornecedores, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? Quando a gente fala de visitantes e fornecedores, comumente as empresas têm regras específicas, e às vezes são regras que a gente precisa deixar muito clara, né? A gente tem que fazer com que ela seja cumprida de forma muito clara. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando a empresa tem um estacionamento interno, por exemplo, e ela permite que esse visitante coloque, né, o seu veículo nesse estacionamento interno. Tem muitos lugares que existem regras de estacionamento, né? Então, normalmente você precisa estacionar de ré, né? Localize uma vaga e estacione de ré. Então, o vigilante, quando vem um visitante, por exemplo, que vai colocar o carro no estacionamento, todas essas regras do local, o vigilante tem que orientar. Olha, você vai acessar, você vai seguir aqui pela direita, né? Lembrando que não aponta assim, né? Com a mão dessa forma. Você vai seguir aqui pela direita. Lá na frente você vai ver estacionamento de visitantes. Você vai escolher uma vaga livre, né? E aí, normalmente tem câmeras nesses lugares, vocês já vão ver, olha, tem 3 vagas livres lá. Você vai escolher uma vaga livre e vai estacionar de ré. O senhor compreendeu? Né? Sempre pergunto, o senhor compreendeu? Ficou alguma dúvida? Né? Para reforçar, para verificar se a pessoa entendeu mesmo. Obviamente, você vai solicitar, então, dessa pessoa um documento de identificação. Você vai solicitar informações acerca de em qual setor ela vai, com quem ela vai falar, né? Ela vai dizer, eu tenho uma hora marcada com o seu João, lá, sei lá, de suprimentos. Então, a pessoa chegou para falar com o seu João, né? A primeira coisa que você vai fazer, já vai entrar em contato com o seu João. Seu João, tenho aqui a pessoa tal, né, disse que tem um horário marcado com o senhor às 20 horas. Você está ciente? Sim. Muito bem. Empresa organizada, pessoal, empresa organizada, quem vai receber a visita vai buscar a visita na recepção. Isso é regra geral para a empresa organizada. Então, você nunca vai ter que conduzir a pessoa, acompanhar a pessoa, né? Empresa organizada, sempre eles vão buscar a pessoa na recepção, né? E aí a gente precisa tomar alguns cuidados, porque às vezes chegam ali, por exemplo, chegam fornecedores que vão com certa frequência. Não é porque ele vai visitar o cliente, sei lá, uma vez a cada 30 dias,
que ele não precisa passar pelo procedimento. Ele vai passar pelo procedimento. Ah, mas eu já tenho cadastro. Ok, seu documento, por gentileza. Você vai checar o documento dele, vai ver se está certo, né? Vai, da mesma forma, transmitir a orientação de como fazer o estacionamento. Da mesma forma, você vai perguntar com quem ele vai falar, você vai comunicar à pessoa que ele já chegou. Então, todos esses procedimentos precisam ser seguidos. Todos eles. Não dá para relaxar. Você não pode relaxar. Se você relaxa, é que você, nesse momento de relaxar, que você pode, muitas vezes, acabar causando um problema, causando uma confusão. Imagina que talvez seja um fornecedor que tem algum problema, né? Imagina que ele vai lá e briga com alguém. Imagina que gera, por exemplo, uma discussão ali na recepção. Como é que você vai lidar com isso, né? Como é que você vai conseguir conduzir isso? Beleza? Então, sempre ficar muito, muito atento ao procedimento. E o procedimento que você faz com esse cliente, a primeira vez, você tem que fazer todas as vezes. Todas as vezes, né? Às vezes o fornecedor vai chegar e vai falar para você, olha, tu já me conhece, eu venho aqui todo mês, não precisa dessa frescurada toda aí, tal, tal, tal. Aí você pode responder para ele de uma forma educada, sim, é verdade, eu já conheço você, mas por respeito ao seu trabalho e à segurança da empresa, né, eu preciso seguir o protocolo. Todas as vezes que você vier aqui, eu vou ter que seguir o protocolo. Ponto. Né? Você não vai ser menos cortês com a pessoa, mas apenas fazer com que ela entenda que o protocolo está ali, né, e precisa ser seguido. Beleza, galera? Entendido? Seja o primeiro dia, seja o último dia, sempre seguir todo o protocolo. Agora vamos falar sobre o plano de segurança, pessoal. Plano de segurança. Apesar do plano de segurança não ser elaborado, né, ele não é elaborado pela equipe de vigilância, hoje, na Lei 14.967, ela determina que todo cliente de segurança privada tenha um plano de segurança. Todo cliente, independente do porte, ele tem que ter um plano de segurança. E o plano de segurança, ele começa com análise de risco. E a análise de risco, ela começa com uma visita no local. Então, quem faz isso, né? Quem que faz o plano de segurança? Quem que faz a análise de risco? De acordo com a Lei 14.967, é uma atribuição, né? O plano de segurança é uma atribuição do gestor de segurança privada. É o gestor de segurança privada que faz, né, toda a análise de risco, que faz a visita no local, e é ele que tem por atribuição fazer, né, um plano de segurança. E para que serve, né, um plano de segurança? Para que ele existe, né? O plano de segurança, ele é feito para que a gente consiga ter uma clareza de todos os riscos que estão presentes nesse local, tá? Pessoal, eu tirei o meu vídeo porque eu vi que a velocidade da minha internet baixou um pouco, tá? Então, para evitar que trave, então o meu áudio está chegando bem para vocês, mas assim que voltar aqui a velocidade normal, tem um monitorzinho que fica no cantinho, eu já retomo com o vídeo aqui, tá? Então, o plano de segurança existe para que vocês saibam o que fazer. É a partir do plano de segurança que é feito o POP, que é o procedimento operacional padrão, ou a instrução de trabalho. Ela é feita a partir do plano de segurança, tá? Então, o plano de segurança, ele existe para isso, para que a gente consiga identificar todas as variáveis, todas as vulnerabilidades, né? E que vocês consigam, então, através dele, ter toda uma forma de agir já pré-determinada. Porque se a gente não tivesse um plano de segurança, cada um iria fazer o trabalho de uma forma.
né? Imagina, tá o William no posto hoje, vai trabalhar de uma forma. Amanhã vem, por exemplo, o Brandon, já vai trabalhar de outra forma, né? Depois vem o Daniel, vai trabalhar de outra forma. E o plano de segurança faz com que todos vocês façam a mesma coisa, né? Que vocês consigam atuar com o mesmo protocolo. Independente de quem seja, do horário que seja, todo mundo vai trabalhar com o mesmo protocolo. Beleza? Isso é o planejamento de segurança. A atribuição do gestor de segurança privada. É ele que tem a atribuição, então, de cuidar deste documento, tá? É ele que faz isso. Ele faz a análise de risco e, a partir da análise de risco, ele gera o plano de segurança. Muito bem. Aqui, quando a gente fala de tipos, né, de planos de segurança, de planejamento de segurança, a gente tem basicamente, né, o estratégico, ele é mais amplo, mais abrangente, ele tem uma visão ideal da segurança. Quando a gente fala de uma visão ideal, é tudo. Porque quando a gente faz análise de risco, pessoal, é muito esquisito isso, mas mesmo os riscos mais idiotas têm que ser considerados. E por que eu usei a expressão idiotas? Vocês viram, eu acho que foi na semana passada, numa agência, eu acho que foi do Bradesco, que uma criança entrou naquele armário porta-objetos e se trancou lá dentro. Vocês viram esse caso? Então, uma criança acabou entrando, sabe aquele armário que tem na entrada das agências para você botar tua bolsa, botar os pertences, igual tem no supermercado, por exemplo, né? 2 irmãos gêmeos, 2 capetinhas, um mais atentado com o outro, resolveram brincar de esconder. Um deles resolveu entrar dentro de um armário daquele e fechou a portinha. E o armário travou e ele ficou trancado lá dentro. E aí, literalmente trancado, tá? Aí choradeira, bagunça, coisa e tal. Chamaram a polícia foi lá e conseguiu, né, abrir, a fechadura é simples de abrir, mas tirou o menino de lá, né? Assustado, chorava e tal. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque quem que poderia imaginar, numa análise de risco, que uma criança poderia entrar dentro de um armário daquele? Então, são esses detalhes que a gente tem que pensar, né? Análise de risco, mesmo que o risco seja extremamente longínquo, tem que ser considerado. E aí tem muito cliente que você coloca para ele, por exemplo, assim, tem uma janela no segundo andar, uma janela alta no segundo andar, né? E você fala para o cliente, olha, aquela janela lá é uma possibilidade, existe uma possibilidade de intrusão por aquela janela, seria bom nós colocarmos uma grade interna nela. Aí o cliente fala para você, não, mas capaz, seu Newton, olha a altura daquela janela, quem é que vai entrar por lá? Não tem como, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, passa um tempo, alguém entra por aquela janela. Então, veja, por menor que seja a probabilidade do evento acontecer, se ela existir, tem que estar no plano de segurança. Por isso que fala que é a visão ideal de segurança, né? É a visão ideal. Então, você tem que apontar. Se o cliente vai colocar grade ou não vai, a decisão não é tua, mas é importante que esteja ali. Tem que estar lá, tem que estar na análise de risco, né? Aí tem o plano já setorial, né, que são planos que a gente faz para áreas específicas. Imaginem numa empresa e a gente consegue fazer um plano para cada região. Olha, aqui para o refeitório, o plano de segurança é desta forma. Já aqui para a expedição, o plano de segurança é de outra forma. É raro as empresas fazerem isso, tá? Na prática é um pouquinho diferente. E tem os planos operacionais, e esses planos operacionais é o que normalmente está no POP, é o que está lá no procedimento operacional padrão, que é aquilo que vocês, né, vigilantes, acabam tendo acesso. É o que vocês têm para guiar o trabalho de vocês. É o que diz o que fazer, o que não fazer, como fazer, e eu sempre recomendo, pessoal, quando vocês chegarem num posto de serviço, quando vocês chegarem num posto de serviço novo, sei lá, vai ter que cobrir umas férias, ou você foi contratado e vai ficar trabalhando naquele posto, ou você faz parte da reserva técnica e vai ter que cobrir um atestado de 3 dias lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer quando chegar no posto
primeira coisa é pegar o POP, né, o Procedimento Operacional Padrão, ou a IT, que é a Instrução de Trabalho, e ler esse documento, rapidamente. Né? Normalmente não são documentos muito grandes, são documentos aí que têm 3, 4, 5 páginas, não é nada absurdo. Então, peguei e dar uma boa lida. Por quê? Porque esse documento costuma deixar muito claro tudo o que você deve fazer. Tudo que você deve fazer está ali. E o que você, obviamente, não deve fazer, não vai estar constando ali. Então, às vezes, o cliente pede umas coisas assim meio malucas, e aí você se recorda, putz, mas isso aí não está lá na minha instrução de trabalho, não está lá no POP. Você faz ou você não faz? Automaticamente, você não faz. Simples assim. Porque não está, você não está amparado pelo procedimento operacional padrão. Imagina o cliente pede para você fazer alguma coisa e não está no POP, você vai lá e faz. E aí dá uma zica. A responsabilidade recai 100% sobre você. 100% sobre você. Né? Não adianta você falar depois, mas é que o fulano pediu para mim fazer, não sei o quê. Não interessa. Se não está no POP, se não está na IT, não é para ser feito. Beleza? Entendido? Entendido, né? Muito bem. Vamos para frente. Aqui, galera, vamos entrar na unidade 4 para a gente falar rapidamente sobre assaltos, tumultos e pânico. Assaltos, tumultos e pânico, galera. Pânico. Muito bem. Quando a gente fala desses eventos, né, dessas situações de risco, como, por exemplo, assaltos, explosões, desabamentos, tumultos, o vigilante pode ter que lidar, ele pode vir a ter que lidar com essas situações no seu dia a dia de trabalho. E é bem importante que vocês consigam entender, né, o que fazer, o que não fazer. Quando a gente tem, por exemplo, um assalto, uma situação de assalto, a gente está falando de uma ação criminosa, que ela é intencional. E aí, por que é importante a gente falar que ela é uma ação intencional? Quando a gente fala, por exemplo, de uma explosão ou de um desabamento, ela já não é necessariamente intencional. Porque uma explosão, por exemplo, ela pode ser um atentado, uma sabotagem, ou pode ser acidental. Se for numa indústria, você pode ter uma explosão que é acidental. Um desabamento já não. Um desabamento comumente é um acidente, né? Lembra que eu falei em dias de chuva, de ficar de olho, sempre ficar de olho nas áreas de risco, né? Então, quando você tem um desabamento, já é acidental. Quando você tem um tumulto ou um pânico, já costuma ser uma reação em cadeia, né? Desorganizada, uma reação coletiva. Imagina uma explosão numa indústria. Vamos ou não vamos ter pânico? É claro que teremos pânico. As pessoas querem evacuar o local, né? Elas querem evacuar o local porque vai saber se não vai ter uma segunda explosão, né? Vai saber se não é um atentado e vai explodir mais coisa, né? Vai saber se elas não estão daqui a pouco preocupadas com a moto delas que está lá no estacionamento e ter que tirar a moto de lá e vai que vira um incêndio. Então isso gera sim tumulto e gera pânico. E o vigilante, então, precisa saber lidar, né, com essa situação. Precisa saber lidar. Lembrando que, quando a gente fala de tumulto e pânico, nós vamos ter uma disciplina na semana que vem, que é gerenciamento de crise. Existem técnicas para lidar com isso. Existem maneiras de lidar, por exemplo, com uma situação onde você tem um tumulto, um pânico generalizado. E a gente vai ver isso na semana que vem. Em situações de assalto, né, sempre é bom a gente ressaltar, cuidado com as reações, né? Se não existir uma clareza de possibilidade de sucesso, a melhor coisa é não reagir, né? Se não tiver uma clareza de sucesso, é melhor não reagir, porque pode acabar aumentando o risco para as demais pessoas numa situação de assalto, né? E outra coisa, eu sei que o assalto é um momento de pânico, mas todas as informações que você conseguir anotar ou guardar mentalmente
a respeito do evento são extremamente importantes. Por exemplo, quantos assaltantes? Que roupas estavam? Alguma característica específica? Sei lá, alguém era canhoto, né? Alguém estava com a arma na mão esquerda? Alguém estava mancando? Pela forma como segura a arma, será que é um assaltante ou será que é um militar? Porque tudo isso você consegue observar num assalto, né? O cara está com o dedo no gatilho ou está com o dedo fora? Né? Ele tem um andar que é um andar de um civil ou parece um andar mais tático? Porque o cara pode ter treinamento militar, por que não? O cara pode ter passado por um curso de vigilante, por que não? Então, a própria forma de empunhar o armamento, você precisa verificar. Se possível, identificar o tipo de veículo, cor do veículo, modelo do veículo, se possível, qual era o último número da placa, se possível, né? Alguma característica visível, por exemplo, um dos assaltantes tinha uma tatuagem na mão. Que tatuagem? Sei lá, era um coração com uma flecha? Era uma águia? Era um escorpião? Um palhaço? Né? Tudo que você conseguir, né, guardar de detalhes a respeito dos criminosos vai te ajudar depois, tá? Um outro detalhe importante quando a gente fala ali de tumultos, né, dessas situações de pânico, sempre tomar muito cuidado na hora de ordenar o fluxo, pessoal, com um problema que acaba acontecendo, infelizmente, que são os esmagamentos, tá? Quando é um fluxo de pessoas saindo juntas, às vezes acaba acontecendo de alguém cair, alguém tropeçar, e as pessoas acabam, né, passando por cima e causando traumas ali, é bem complicado, né? Muito bem. Não se esqueçam que o vigilante às vezes vai dar uma de herói e o tiro sai pela culatra, né? E ele acaba colocando, sim, todo mundo em risco. E esse não é o papel do vigilante, né? Não é o papel do vigilante. Muito bem. Vamos lá. Agora vamos ver o que a gente tem que fazer, né? Que medidas que a gente deve adotar, né? Em situações durante uma crise. Quando a gente tem um evento, a gente está falando de crise. Quando a gente entende de crise, pode ser um assalto, pode ser um tumulto, pode ser uma explosão, pode ser uma série de questões, tá? Quando a gente fala de crise. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é entender o que está acontecendo. Quando fala ali, ó, estabelecer o ocorrido, né, compreender a situação, é entender o que está acontecendo. Qual é o tipo de crise? Né? O que está acontecendo? É um incêndio? É um assalto? Será que foi um desabamento? Será que foi uma explosão? Será que foi uma ameaça de bomba? Por que esse povo tá correndo? Né? O que é? Depois que você conseguiu, então, entender o que está acontecendo, parece óbvio isso, né? Só que na hora que o bicho está pegando, pessoal, as coisas não são tão fáceis quanto são na teoria. Então, depois que você conseguiu entender o que está acontecendo, você precisa acionar as autoridades pertinentes. Você tem que acionar as autoridades pertinentes. Ora, se for um caso de crime ou de violência, acionar a polícia militar pelo 190. Se for um incêndio, se for um desabamento, se tiver acontecido uma explosão, precisamos dos bombeiros naquele local. Se for, se durante a evacuação, por exemplo, alguém se ferir, ou se lá, se foi realmente uma explosão, será que tem feridos no local? Muito possivelmente, né? Já solicitar a emergência médica também. Sempre assim, sempre assim. Um outro detalhe, escutou um estouro, né? Você está numa unidade industrial, escutou um estouro que parece uma explosão, cara, não espera confirmar que explodiu alguma coisa. Não espera, né? Já tenta rapidamente se inteirar, né? Compreender a situação e imediatamente já chama bombeiro. Não fique esperando, né? Muito provavelmente o bombeiro já vai perguntar para você, olha, teve vítima? Né? Você pode falar com sinceridade, olha, acabou de acontecer a explosão, eu não tenho a confirmação de vítimas, mas é provável que tenha.
né? Você já fala assim que existe uma probabilidade, é provável que tenha. Eles já deslocam as unidades de combate a incêndio e já vão deslocar também as unidades de emergência médica. Beleza, galera? Outro ponto importante depois, passo 3, comunicar o supervisor imediato. Quem é o supervisor imediato do vigilante? Né? Quem é o líder imediato do vigilante? É o supervisor dele, supervisor da empresa. A empresa de segurança, pessoal, precisa saber o que está acontecendo. Por quê? Por que ela precisa saber? Porque é importante que o supervisor vá ao local. Qualquer emergência que você tenha, seja uma situação de incêndio, né, um assalto, qualquer coisa, principalmente, galera, e aqui quero abrir um parênteses, né? Principalmente se vocês forem vigilantes bancários e passarem por um assalto e os assaltantes levarem armamento de vocês, levar armamento e colete, tá? Aí, sempre que vocês tiverem um evento, e aí já vou falar o sempre para ficar muito claro, porque pode ser num banco, mas pode ser também numa indústria, pode ser numa portaria de um prédio. Sempre que tiver subtração de armamento, pessoal, sempre que o assaltante, que o bandido, o criminoso levar armamento, munição ou placas balísticas, vocês precisam comunicar imediatamente o supervisor. Por quê? Porque a empresa tem um prazo de 24 horas para comunicar à Polícia Federal do que aconteceu. Então, assim, ó, o supervisor precisa ir na polícia, fazer o boletim de ocorrência, informando, e aí para ele na polícia ele precisa pegar as informações de quem estava no posto, ele precisa pegar as informações do registro do armamento, precisa ter a certeza do número de munições, precisa o número de série da placa balística, número de série de arma, está lá no registro, e ele precisa ir, então, lá na delegacia, confeccionar um boletim de ocorrência, e ele tem, a partir do momento do evento, 24 horas para entregar toda essa documentação para a Polícia Federal, junto com um relatório da ocorrência. Um relatório que ele vai provavelmente elaborar a partir do que vocês, né, forem relatarem para ele, né? Eles vão relatar o que aconteceu e ele informa para a Polícia Federal. Por que precisa tudo isso e por que tem que ser em 24 horas? Ao contrário do que... Eu não sei se vocês têm clareza de como funciona controle de armamento numa empresa de segurança privada. Elas têm um cofre com, sei lá, X armas, e as armas só saem do cofre e vão para o posto mediante um contrato. Então, é o contrato... Então, vamos imaginar que, sei lá, a empresa do Newton de segurança fechou lá com o Magazine Luiza, e lá vai ter um vigilante armado. Para a empresa do Newton levar uma arma lá para o Magazine Luiza, a Polícia Federal pede o contrato de prestação de serviço de vigilância com o Magazine Luiza. Beleza? Beleza. Tem o contrato? Tem. Está assinado? Está assinado. Depois do contrato assinado, a Polícia Federal vai emitir uma guia de tráfego, uma guia de trânsito. O que essa guia de trânsito faz? O supervisor da empresa tem que ser um supervisor, preferencialmente, né? Ele vai, porque pode ser outro nível também, ele vai pegar esse armamento com esse papel e vai transportar a arma para lá. Então, imagina assim, já tem uma arma lá. Para mim levar outra arma para o local, eu preciso comprovar o que aconteceu com a arma que estava lá. Por isso que tem 24 horas para fazer esse processo. Se passar de 24 horas, a empresa é penalizada. A empresa pode receber uma notificação que pode virar uma multa e que vira uma incomodação, pessoal. Incomodação, tá? Outro detalhe, evitar reações precipitadas, né? Agir sempre com cautela e estratégia. Lembrem sempre assim, ó, não é porque vocês estão armados, né, se você estiver trabalhando num posto armado, que você está lá para reagir a um assalto ou para, né, tentar dar uma de herói. Lembrem sempre da proteção da vida de vocês. Quando vem um criminoso assaltar uma agência bancária, ele não vai com a intenção de matar ninguém. Por quê? Porque ele não precisa de um agravante para a condenação dele. Ele não precisa.
O objetivo dele é muito claro, é entrar lá, pegar o dinheiro e vazar. Simples assim. Ele não vai pensando em, vou entrar lá, vou matar o guarda, vou matar a caixa e o gerente e vou pegar o dinheiro. Não. O objetivo sempre é, entra, rende, né? Vai render o vigilante, vai pegar o dinheiro e vai vazar. Ponto, acabou. Se você puxar uma arma para ele, para tentar complicar a vida dele, será que ele vai pensar duas vezes antes de usar a arma dele contra você? É a vida dele ou é a tua? Então sempre tem que, né, rapidamente pensar para não fazer nada por impulso, né, pessoal? Sempre usar cautela, usar estratégia, e enfim, se você vê que a coisa não vai fazer igual um vigilante aqui de Chapecó, aconteceu isso há alguns anos, vigilante de uma agência do Sicredi, um vigilante, e aí eu até usei o exemplo outro dia de parar um Vectra na frente da agência, porque foi o que aconteceu aqui. Então parou um Vectra daquele último modelo que saiu, aquele mais quadradinho, bonitinho, parou um Vectra, saíram 4 pessoas encapuzadas de dentro do Vectra, todas com armas longas, e o vigilante resolveu, lá de dentro, puxar a arma dele e atirar para fora, pelo vidro. O horário era meio-dia e pouco, a agência não estava muito movimentada, mas tinham pessoas na agência. Então o vigilante, muito herói, quando viu que ia ser assaltado, puxa o 38 dele e resolve dar, né, deu, acho que foi 2 ou 3 tiros para fora da agência. Quando ele deu 2 ou 3 tiros para fora da agência para espantar os caras fizeram praticamente uma peneira no sentido contrário. Todos dispararam contra a agência. Tá? A agência quebrou todos os vidros da frente, né? E aí, claro, retornaram para o carro, saíram e tal. E aí eu me recordo que nos grupos de vigilante aqui da região, somente no Facebook na época, todo mundo guerreiro, e parabéns, guerreiro, não sei o quê. O cara ele durou mais uns 30 dias na agência e foi demitido da empresa. Porque isso não era nosso funcionário, tá? De uma concorrente aqui, de uma outra empresa. Mas veja a ideia do cara. Detalhe, tá? Não machucou ninguém foi atingido por tiro, mas olha o que poderia ter acontecido, né? Por uma ação totalmente impensada por parte dele, né? Por isso que quando fala ali agir com cautela e estratégia, é isso, né? É evitar as reações por impulso, tá, pessoal? Reação por impulso nunca dá muito certo, tá? Outra coisa, quando a gente, né, eventualmente, a gente vai encontrar pessoas, né, que vão estar exaltadas, vão estar traumatizadas. Então, sempre tentar manter o bom senso, sempre tentar manter o diálogo, cuidar para não perder a paciência, cuidar para não ser grosseiro, né? Às vezes a pessoa já está já tá de uma forma exaltada, né? Já está abalada. Então, cuidar com a forma como você lida com ela, né? Sempre tomar muito cuidado para não ter reações aí complexas, né? Muito bem. A evacuação, sempre tentar fazer de uma forma ordenada, né? Tentar organizar. E aí, quando tem mais de um vigilante no posto, acaba sendo mais fácil de fazer isso, né? É muito importante que vocês já conheçam. E aí, pessoal, dentro das empresas que vocês forem trabalhar, dos postos, procurem a equipe sempre do CIPA, da área de segurança no trabalho. Eles conseguem mostrar para você quais são as rotas seguras, quais são os pontos de encontro, as rotas de fuga. Normalmente as empresas grandes fazem a integração com os vigilantes a essas equipes, para que os vigilantes possam, então, ter conhecimento dessas áreas e que eles possam contribuir, né, que eles possam ajudar a evacuar, né, que eles possam ajudar a retirar as pessoas desses locais com segurança. Fala nele. Ô, professor, nesse caso aí, era para ele ter tomado a atitude só de apertar o botão do pânico. Assim, eu sei que ele foi imprudente, né? Ele assustou o pessoal que, na hora que eles atiraram para dentro
da agência, poderia ter metralhado, alvejado ali inúmeros clientes. Com certeza ele foi bem imprudente. Mas qual era a medida mais certa? Porque ele viu que ia acontecer aquilo. Só apertar o botão do pânico, fazer o quê? Assim, Veja, mais cauteloso. o que ele melhor poderia ter feito é bacana o pânico, se ele tiver tempo, apertar o pânico, e a hora que ele vê que o bicho já vai pegar, é claro, né, ele não vai puxar a arma dele e já ficar numa posição defensiva, né? Mas ele vai tentar conciliar a situação. Os caras vão chegar ali armado, tal, se vierem, provavelmente já chegam apontando a arma para ele, é isso aqui, ó. Acabou. Se deu tempo de apertar o pânico, deu tempo de apertar. Se não deu, é isso aqui, ó. Veja, é só ele nele. Diferente de uma caixa econômica que vão ter no mínimo 3. É só ele. Cooperativa de crédito é um só. É só ele. Aí vem 4 caras, saem 4 caras do carro na frente da agência com 4 armas longas. Ele vai fazer o quê? O que você faria nele? Eu sabia que você ia me devolver essa pergunta, viu? Mas eu ia dizer que não teria que ter no mínimo 2 na agência. Cooperativa, não. Ah, porque era cooperativa de crédito, né? Ah, eu tentava me esconder, apertar o botão do pânico. Eu acho que eu me trancaria dentro do banheiro, que eu tenho que salvar a vida, a minha primeiro. Trancar dentro do banheiro não seria uma boa saída. Não, Porque eles iriam estourar a porta do banheiro, porque você, trancada no banheiro, representa uma ameaça para eles. porque eu poderia estar ligando pelo celular, alguma coisa do tipo assim. Sim. Ai, eu acho que só na hora eu tenho que estudar muito essa situação, porque é uma cooperativa, nem o banco tem nada blindado, né? Os vidros não são blindados. Então, Não. assim, se eu conseguisse, como tu disse, apertar o botão do pânico e levantar as mãos para cima, eu soltava até a arma assim no chão para ele ver que eu não teria outra arma, sei lá. Porque eu ia estar de prontidão ali. Então, mostrar que eu não era ameaça. Ele poderia levar a agência todinha me deixando quieta. Tem vários vídeos disponíveis aí no YouTube, por exemplo, se você procurar de assaltos, você vai ver situações que vigilantes reagiram e deram certo. Mas você vai encontrar uma série de situações que vigilantes reagiram e deu bem errado. Bem errado. Vamos lá. Suelen, tu faria diferente? Só abre teu áudio, Suelen, tá? Com o áudio fechado. Oi. Pronto. Não, eu também acionar o botão do pânico, não ia? Ia logo levantar a mão e me render. Lógico, né, professor? Não ia oferecer um cafezinho para os bandidos, nada, né? Não, jamais. Eles estão super armados e eu com 38, jamais vou fazer isso. Ô Murilo, cadê o Murilo? Tô aqui, professor. E aí, você o que faria? Nessa mesma situação, botando no pânico se desse tempo ali e se render, não tem o que fazer. Lembre-se sempre do seguinte, pessoal. Como qualquer trabalhador, o trabalho representa uma parte da nossa vida. Uma parte da nossa vida. Nós temos as nossas obrigações pessoais. Tanto conosco, quanto com as pessoas que dependem de nós. Né? Quem tem filho, por exemplo, quem tem um companheiro. Então, assim, pensem que quem sai de casa para trabalhar quer voltar para casa. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, né? Quando a gente faz um curso de vigilante, a gente não está aqui para formar alguém que vai ficar à prova de bala. A gente não está aqui para formar alguém que vai
ser o herói de uma situação. Não, nós estamos aqui para trabalhar, para formar pessoas que vão trabalhar na prevenção de eventos. Esse é o objetivo de vocês, trabalhar na prevenção de eventos, né? Ter aquela postura ostensiva para trabalhar na prevenção. Por que vocês têm um armamento? Né? Porque em algumas situações, vocês vão precisar usar a arma. Em algumas situações. Eu conheço vários vigilantes que, com mais de 20 anos de trabalho, nunca precisaram puxar ou tirar a arma do coldre. Nunca. Nunca. E é isso que eu espero que vocês consigam fazer. Que durante o tempo que vocês estiverem trabalhando como vigilantes, que vocês nunca precisem puxar a arma. Porque a partir do momento que você puxa a arma, você tem que estar disposto e decidido a usá-la. Né? É um caminho sem volta. Não é o tipo de coisa que você vai fazer para se bobear. Né? Então, pensem a respeito disso, né? Não tentem dar uma de herói, nada disso, tá? Não vale a pena. Beleza? Muito bem. Já que a Neile voltou nesse tema, né, Neile? Então, vou seguir aqui. Vou seguir aqui, assim, com a questão da evacuação organizada. Sempre acionar a polícia quando tiver algum problema maior. Às vezes, galera, vocês não vão conseguir organizar a situação. Peçam apoio. Peçam apoio. Vamos imaginar situações que podem acontecer, inclusive, amanhã. Eu vi algumas manifestações na internet sinalizando que tem um grupo de caminhoneiros que pretende fazer uma paralisação amanhã. Está meio desorganizado o movimento ainda aqui, né? Não é uma coisa ordenada, está meio desorganizado, mas tende a acontecer. Então, imagina, por exemplo, que lá no lugar onde você trabalha, os caminhoneiros decidam fazer participar dessa greve e eles resolvam trancar o acesso para dentro da fábrica. Né? Eles estão lá, botaram os caminhões tudo na rua, trancando o acesso. Não é você que vai lá. Não é você que vai lá se meter, a pedir para eles, vamos tirar os caminhões, tal, tem que entrar os carros. Não. Você vai ligar para o 190 e vai pedir um apoio. Olha, tem uma galera aqui trancando o acesso da empresa e eu preciso liberar, né, veículos que precisam sair e eles estão ali trancando o acesso, preciso de apoio. Pronto, é isso que você vai fazer. Não vai você se meter lá a controlar a bagunça, tentar... Não é uma função sua. Então, você tem que ter esse discernimento de saber a hora que o assunto não é mais com você. Né? Tem que chamar quem tem um poder maior, né? Manter a calma é acalmar os demais, né? Então, ser um ponto de referência sempre é o ideal, que você consiga fazer isso, né? Consiga acalmar. Um outro detalhe, naquele caso de incêndio, de explosão, por exemplo, ou até uma ameaça de bomba, sempre preservar o local, né, pessoal? Sempre preservar o local. Porque, vamos imaginar assim, uma explosão numa unidade industrial. Provavelmente depois vai ter que ter perícia. A gente não pode ter alguém caminhando por lá, né, pegando coisa, não pode. Você tem que ir lá isolar, né? É muito comum ter nas guaritas aquela fita zebrada, né? Então você vai lá, vai pegar aquela fita, vai lá isolar o local e tá tudo certo. Né? Isso faz parte do teu trabalho. Fazer esse isolamento, né? Para que eles possam depois executar com maestria essa análise, essa perícia do local. Beleza? A gente vai falar sobre preservação de locais em gerenciamento de crises. Tá? Aqui tem umas orientações a respeito, pessoal, de evacuação de locais. Né? Então, quando a gente fala de evacuar locais, a gente está falando, como diz o conceito, retirada ordenada e programada de pessoas de área de risco. Aí eu pergunto para vocês, o pessoal que é aqui do Sul vai lembrar do caso, acho que o William vai lembrar com muita clareza do caso, o pessoal que não é aqui do Sul talvez não lembre, mas vamos falar do que aconteceu lá na Boate Kiss.
O que aconteceu na Boate Kiss, será que teve uma evacuação ordenada do local? Vocês se recordam qual foi a ordem que veio quando começou o incêndio na Boate Kiss para a equipe de segurança? Trancar as saídas para ninguém sair sem pagar. E aí? É claro que lá foi assim uma catástrofe total, né? Inclusive foi um marco no nosso país. O evento foi deixa eu abrir um pouco a porta aqui. Eu ligo o ar-condicionado aqui no escritório, aí fica frio, parece que eu estou numa geladeira. Eu tenho que abrir a porta, que daí vem um arzinho quente daqui, ó. Mas o evento na Boate Kiss mudou muitas regras de casa noturna, acabou mudando por conta do evento da Boate Kiss. Mas veja, lá não teve uma evacuação organizada. Não teve. Um outro detalhe, a equipe de segurança, que não era uma segurança especializada, né? Mas será que, mesmo que tivesse vindo a ordem, tranquem as portas para ninguém sair sem pagar, acho que os vigilantes, se fossem vigilantes, lembrariam do que deve preservar primeiro, né? Que não é o patrimônio que deve preservar primeiro. Então, para a gente ver como tudo que podia dar errado deu. Tudo que podia dar errado deu, né? Então, assim, deu um problema, as pessoas têm que sair com vida. Ponto, acabou, né? Não é a ganância priorizando, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de evacuar um local, é claro que tem que ser uma coisa ordenada. Se não for ordenada, se for uma evacuação desordenada, ela vira caótica. E o caos é justamente a falta de ordem. Tudo que a gente fala que é caótico é porque não está fora de ordem, né? Não tem uma regra, não está ordenado. E aí é a receita para o pânico, é a receita para dar um problema ainda maior, né? Então, justamente, ó, a evacuação ordenada evita o pânico, evita o tumulto, e, obviamente, quando a gente tem o pânico, pode, eventualmente, causar mais mortes. Lembra que eu falei dos esmagamentos? Busquem na internet, tem vários relatos de quantas pessoas são pisoteadas em eventos de pânico. Sabe aquelas corridas de touro que tem ainda na Espanha? Eles fazem lá, acho que é uma vez por ano, né? Aquela corrida de touros e tal. Muito mais gente se machuca por pisoteio de outras pessoas do que por conta dos animais. Muito mais pessoas, né? Muito mais pessoas são pisoteadas por outras pessoas do que por animais. Então, para a gente ver como a evacuação é muito importante, né? Medidas para evacuação eficiente, conhecimento da área, conhecimento das vias de saída, né? E o pessoal treinado. O pessoal treinado inclui, obviamente, a equipe de vigilância, os seguranças, né? Aqui traz um exemplo, né? Em um simulado de evacuação, o vigilante guia as pessoas pelo caminho predeterminado, garantindo que todos saiam de forma segura e organizada. Vocês já observaram, pessoal, quando vocês vão, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro, que é num hotel ou num prédio comercial. Vocês já repararam que em todos os andares tem um mapinha? Tem um mapinha com rota de fuga? Comecem a observar quando vocês vão em lugares, normalmente prédio. Você vai ver que perto da saída do elevador ou perto do acesso às escadas tem um mapa com rota de fuga. Essas rotas de fuga é que vocês precisam conhecer, né, para saber exatamente para onde ir. Oxe, apareceu uma coisa aqui. Pronto. Muito bem. Deixa eu passar para frente. Aqui vamos falar rapidamente sobre explosivos e ameaças de bomba, apesar que vamos tratar disso depois lá em gerenciamento de crise. Quando a gente fala de explosivos e ameaça de bomba, geralmente é trote, mas sempre deve ser tratado como se fosse real.
sempre deve ser tratado como se fosse real, né? Normalmente, tem uma bomba no avião, vai investigar, não tem nada no avião. Tem uma bomba lá sei lá, na recepção do hotel, evacua o hotel, chega a equipe antibomba lá, não tem nada, né? Normalmente é trote, mas tem que ser levado a sério, né? Quais são as consequências que a gente tem quando acontece uma ameaça, por exemplo, né? Uma ameaça de bomba. Quando a gente tem uma ameaça, a primeira coisa que acontece é a evacuação, né? As pessoas entram em pânico, o lugar precisa ser evacuado, e aí quando fala ali de paralisação, é a paralisação do negócio que existe lá no local. Imaginem uma indústria, certo? E aí tem uma ameaça de bomba lá na indústria, tem que evacuar aquela indústria. O processo produtivo para. Por quanto tempo? Não sei, talvez pode parar por 2 horas, pode parar por meio-dia, e isso gera prejuízo, pessoal. Esse parar gera um baita de um prejuízo, né? Imagina uma ameaça de bomba no Shopping Continente, né? Tem uma ameaça de bomba de um carro estacionado no Shopping Continente. Imaginem isso num domingo de tarde com chuva. Aí alguém liga lá na administração e fala, olha, tem um carro com uma bomba no estacionamento do shopping, aquele estacionamento que fica embaixo, ali embaixo das lojas. Pensa o pânico naquele local, né? E pensem no prejuízo financeiro disso. Todo mundo tem que sair dali, o shopping vai parar por, sei lá, 3, 4, 5 horas. O estacionamento está lotado, então as pessoas vão ter que evacuar o prédio e não vão nem conseguir buscar os seus carros. Como é que o vigilante vai ordenar isso? Porque tem a ameaça de bomba que está no carro, né? Daí, claro, eu tenho certeza que no meu carro a bomba não está, porque eu não botei, né? Mas e aí? Vai sair todo mundo com seus carros? Como é que faz? Olha o pânico que causa, né? Então parece uma situação louca, mas imagine vocês, vigilantes lá daquele local. O que fazem? O que vão fazer numa situação como essa, né? Medidas recomendadas: evacuar o local sem pânico, manter contato com órgão policial especializado. Nesse caso, vocês estão em cidades grandes, é ligar no 190 e informar, olha, recebemos uma ameaça de bomba aqui na empresa, ou aqui no shopping, ou aqui no condomínio, e eu preciso de uma equipe especializada aqui no local. E aí eles vêm e eles acabam assumindo já o controle da situação, né? Muito bem. Mas o que acontece se a gente acabar identificando um objeto suspeito? Imagina que você está fazendo ronda pelo estacionamento e aí você encontra lá, do lado de um carro, uma mochila. Né? Você estava fazendo a ronda pelo estacionamento e do lado de um carro tem uma mochila, meio encostada no pneu. Ora, pode ser apenas uma mochila que o dono do carro tenha saído do carro e talvez botou a mochila no chão para pegar alguma outra coisa e esqueceu de pegar a mochila. Pode ser isso, não pode? Pode ser. Mas e se não for? Como é que você vai ter certeza de que é só uma mochila? Será que quando a gente vê um objeto largado, abandonado, ou uma caixa, né, num canto lá do estacionamento e tal, o que te garante que não é um artefato? Né? Então, como agir, né? Obviamente, quando você tem uma desconfiança que pode ser um artefato explosivo ou que pode ser, né, um objeto suspeito, o ideal é que você não vá lá mexer nele, não vai lá pegar a caixa e vai sacudir para ver o que tem dentro, né? A gente às vezes subestima a capacidade do ser humano de ser mal. A gente subestima, a gente pensa que, imagina, estou aqui no shopping beira-mar de Floripa, quem é que vai botar uma bomba aqui? Né? A gente pensa, né? Mas a gente não pode subestimar a capacidade do ser humano de fazer maldades. A gente não pode subestimar. Basta a gente pensar, pessoal, que todo homem bomba que se mata
Isso que ele carrega uma bomba no corpo e ele dispara, ele detona aquela bomba no corpo. Ele faz isso com a certeza que ele vai morrer e que logo depois da morte ele vai acordar no paraíso com 7 virgens esperando ele. Simples assim. E digo mais, ele tem a certeza que ele fazendo isso, ele está contribuindo para eliminar o mal do mundo. Essa é a convicção que faz uma pessoa amarrar uma bomba no seu corpo e detonar essa bomba. Essa é a convicção que faz uma pessoa pegar e colocar uma bomba num carro e deixar esse carro na frente de um hospital e detonar aquela bomba. Eles têm a certeza que eles estão ajudando, contribuindo a retirar o mal do mundo, e eles têm a certeza que eles vão acordar no paraíso. E aí? É por isso que eu digo que a gente não deve duvidar da capacidade do ser humano de fazer o mal. Se alguém vem com esse papo para cima de mim e me oferece 14 virgens, pode ser as 7 que eu já tenho direito e mais 7, eu não quero saber. Mas tem gente que se oferecer só uma, ele já vai. Né? Ele já vai. Então, a gente, quando identifica um objeto suspeito ou um artefato, né, meio suspeito, daqui a pouco você vê lá, sei lá, um objeto cilíndrico. Tem gente que faz só por sacanagem. Vocês não viram aquele caso do caminhoneiro, agora algumas semanas, lá no Rodoanel, em São Paulo? Simulou com umas garrafas PET no banco lá, que tinha uma bomba, tudo simulacro, não era bomba. Então, imagina, daqui a pouco chega um louco lá né, no local onde vocês estão, mete uns tubos de PVC aqui no corpo, né, com um fio ligado, o cara chega lá com um controle no dedo aqui e fala para você, olha, chama fulano de tal, eu vou explodir tudo aqui. Não dá para subestimar, né? Vai que o louco, você não sabe se é falso ou não, né? Então, sempre tentar, quando identificar, né, um artefato esquisito ou um objeto suspeito, né, que você tem uma fundada suspeita de que pode ser um objeto nocivo, né? Nem percam tempo, já aciona 190, né? Fala, pessoal, durante o procedimento de ronda eu encontrei aqui um artefato estranho e eu tô com medo de mexer nele, eu preciso que vocês enviem uma equipe aqui para verificar. Simples assim. Chama o apoio especializado, né? O apoio especializado vai se deslocar até o local, vai fazer a verificação, né? Com toda a segurança possível. Lembra do que eu falei, vocês saem de casa para trabalhar e vocês esperam retornar para casa. E eu espero que todos retornem, né? Todos retornem para casa. Beleza, galera? Entendido? Muito bem. Ó, ali tem um exemplo, né? O vigilante encontra uma mochila abandonada em uma área de grande circulação, sem tocar, ele isola a área com cones e aciona a polícia para que o esquadrão antibombas faça a verificação. Quando a gente falar de noções de segurança eletrônica, galera, tem uma parada que é bem importante a gente saber, mas hoje, em aeroportos, principalmente aeroporto internacional, existem o que a gente chama de analíticos de vídeo, né? Os analíticos já conseguem identificar objetos abandonados, tá? O sistema automaticamente identifica objetos que são classificados como abandonados. Isso quer dizer o quê? Que são objetos que estão parados naquele local sem a intervenção humana, sei lá, por mais de 30, por mais de 40 minutos. Então, automaticamente o sistema joga um alerta para o operador e o operador, comumente, informa a equipe de segurança que se desloque até o local para fazer uma averiguação. Essa averiguação, é claro que é verificar o entorno, né? O vigilante não vai lá no local, ó, tem uma mala parada ali, ele não vai pegar a mala e dar uma chacoalhada, ver o que tem dentro, né? Mas ele vai fazer uma verificação no local para ver com as pessoas que estão ali no entorno, se talvez aquela mala possa ser de alguém, né? Enfim, para tentar identificar o proprietário daquele objeto. Caso ele não localize, já vai
avisar, como ele está dentro de um aeroporto internacional, avisa os agentes da Polícia Federal que tem todo um protocolo para lidar com a situação, galera. Muito bem. Chegamos no final da disciplina de vigilância. Aqui, esse final eu ia propor para vocês um teste, mas eu não vou fazer. Vocês têm o material lá, vocês podem estudar. Daria para a gente fazer um quiz, mas a gente não vai fazer. As provas de vocês são fáceis mesmo, vocês tudo passam, né? Não precisa nem estudar. Né, Neile? Tá dizendo, né? O que tá tenso é só o de educação física, professor. Ainda tô toda dolorida, mas eu já paguei uns 30, 40 minutos de caminhada. Pronto, tá de parabéns, olha aí, ó. 30, 5 e 40 meia minutos da de manhã, encontrei até uma nova casa. 30, 40 minutos de caminhada, você fez aí uns 3, 4 quilômetros, tá ótimo. Rodei no Lem- bairro, eu quase que ia lá na Refúgio. Lembrando que tem que fazer uma caminhada ritmada, não é passeio, né? Muito bem, Deu uma boa aliviada nas dores. pronto. Pessoal, vamos fazer o encerramento então, né? Concluímos essa disciplina por hoje. Já são 20h47, faremos um intervalo que vai ser o intervalo direto. Vocês só vão ter aula, então, na próxima sexta-feira, 19h30. Beleza, galera? Tenham todos um bom descanso, né? Estudem bastante, final de semana aí vai ter prova, vai ter atividade. Desejo sucesso a todos e nos vemos. Eu vejo vocês de novo na segunda-feira. Beleza? Até mais, pessoal.